Olá, meus queridos amigos, membros inscritos do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para mais uma segunda-feira de aprendizado, conhecimento, sabedoria, entretenimento, diversão e respondendo aos inscritos. Mais um dia de conhecimento, saber e, por que não, diversão. Nós vamos comentar as perguntas, dúvidas de inscritos que me encaminham num único endereço de e-mail, que é o spookresponde@gmail.com, que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Lembrando que dúvidas, perguntas que estão indo por Casas Assombradas, elas são deletadas. Nós não lidamos com questões pessoais. Teve um cara que me mandou um e-mail. Tio Spook, eu vi um negócio há muito tempo atrás na minha casa, você pode ver para mim o que é? Olha, desculpa, cara, a gente não trabalha com dúvidas e questões pessoais, mas não é pessoal. Como assim? É a sua casa, sua dúvida, sua pergunta em relação às suas coisas que aconteceram, não é pessoal? Não é pessoal não. Se não é pessoal, eu já não sei o que é. Mas, de novo, não adianta me perguntar, quando era criança tinha uma coisa que me importunava, eu não sei o que é, pode tirar sua dúvida? Não, a gente não tira essas dúvidas. O único intuito do meu canal é instruí-los espiritualmente falando, que vocês comecem a despertar a curiosidade para o mundo espiritual e as solicitações de tratamentos e limpezas de casa, somente isso, tá? A gente não faz aqui consultas espirituais que nem essas mãe de santo, pai de santo fazem, né, utilizando-se de artifícios. Nós não utilizamos esse tipo de coisa. Nosso conceito é outro, absolutamente, totalmente diferente. A gente trata enfermidades, faz realmente a retirada de energias ruins sobre as pessoas. Somente isso, tá? É sério, gente. Até para começar a quebrar um pouco essa crendice brasileira, né? Essa cultura brasileira que vem sendo trazida de décadas em décadas, que não é legal. Eu mesmo não curto muito isso. Vamos às perguntas. Angélica Gatinho 88. Nossa, parece aqueles chats do UOL antigo, né? Angélica Gatinho 88. Olá, Rodrigo, me chamo Angélica. Queria saber se é possível a gente assistir seus vídeos e começar a sentir presenças dos seres espirituais. Essa é uma pergunta clássica que sempre vem em todo o meu canal. Sempre. Nós temos aqui sempre essas perguntas no box. Gente, vamos lá. Eu lembro que uma vez eu estava na faculdade, ainda bem, né? Mas eu estava na faculdade, a gente estava tendo aulas de teoria geral de sistemas com uma figura, um professor japonês, que morava no Brasil, ele era japonês, realmente falava mal português, estava aqui só realmente pela faculdade para poder dar aula. E ele falava o seguinte: quantas pessoas aqui seguem o mesmo caminho de casa para o trabalho, do trabalho para casa todos os dias? Todo mundo levantou a mão. Ele falou, então, a partir de hoje, vocês vão começar a fazer outros caminhos. Eu quero que vocês comecem a diversificar o caminho que vocês podem vir a fazer da faculdade para casa ou da casa para a faculdade, como vocês vêm do trabalho para a faculdade, o que for. Vocês diversifiquem. E aí as pessoas começaram a pegar outros caminhos, começaram a ver outras coisas, começaram a descobrir outras situações, sabe? Quer dizer, abre uma nova percepção da pessoa, para a pessoa, do caminho que ele está fazendo. Então ele descobre lojas que ele não conhecia, ele descobre parques que ele não conhecia, ele vê pessoas novas, ele vê coisas diferentes. A ideia do canal é a mesma coisa. Eu dou a vocês o direito de começarem a aprender, a questionar, a entender coisas novas. E quando vocês começam a buscar esses tipos de questionamentos, vocês jogam para dentro de vocês esses questionamentos e aí começa a despertar uma consciência, uma percepção para aquilo que está ao redor. Então vocês nunca ouviram falar de espíritos, de repente surgem conceitos fundamentados dentro de doutrinas que eu trago para que vocês entendam o que é o conceito de espírito. Quando vocês adquirem esse conceito, automaticamente vocês olham e falam, será que tem alguma coisa comigo? Será que tem alguma coisa na minha casa? E vocês despertam essa curiosidade. Isso é ótimo, despertar a curiosidade para uma coisa assim, diferente é ótimo. Até porque vocês começam a aprender coisas diferentes, a falar outros idiomas. Por quê? Porque quando você começa a entrar nessa senda espiritual, vocês começam a falar
coisas interessantes sobre esses assuntos. Vocês vão estudar, vão descobrir e começam a ter um know-how, aprender coisas novas sobre esta teoria que é colocada. Então, se faz realmente necessário vocês aprenderem cada vez mais sobre espiritualidade para até mesmo desconstruir a espiritualidade antiga, desconstruir coisas que realmente as pessoas criaram sem fundamento, sem princípios, baseado no eu acho que. Eu acho que não é algo legal, não é algo que cria alicerces interessantes para a gente poder construir uma sociedade espiritual saudável. Olha esse novo conceito, uma sociedade espiritual saudável. Wilson Bird. Olá, tio Spook, eu tenho uma dúvida. Deus pode me julgar se eu me importar com a minha beleza? Ou seja, se eu me importar com a minha aparência, sendo assim, cuidando dela, e também isso pode atrapalhar minha evolução espiritual, aos olhos de Deus é errado cuidar da minha estética? Tipo, ir todo mês ao cabeleireiro, comprar roupas que eu gosto, isso seria bom para minha autoestima? Se responder, eu agradeço de já. Já vai fazer 2 anos que eu assisto o seu canal, mas ainda essas dúvidas duvidosas, que são dúvidas duvidosas das dúvidas que me atentam. Wilson, vamos lá. Todos nós temos uma certa vaidade, tá? Todos nós somos apegados a alguma coisa que realmente nos faz bem. Pessoas são bem diferentes esteticamente uma das outras. Por mais que nós tenhamos 2 pernas, 2 braços, uma cabeça, 2 olhos, um nariz, uma boca, e somos, vamos dizer assim, considerando esse conceito único, todos somos iguais. Mas, geneticamente, somos diferentes. Por quê? Porque vocês carregam genes específicos de seu papai, da sua mamãe. E isso estipula como vocês vão ser. Alguns consideram um padrão de beleza, obviamente, hoje a sociedade impõe um padrão de beleza diferente do que era tempos atrás. Há muito tempo atrás, as gordinhas, mulheres gordas, homens gordos, eram um padrão de beleza. Hoje não. Hoje nós temos pessoas slim, não é mesmo? Temos pessoas que têm silhuetas físicas. Temos, obviamente, contornos, traços que nos atraem. A sociedade cria uma beleza, mas nós temos intrinsecamente uma beleza que nos chama bem a atenção. O meu padrão de beleza não é um padrão de beleza imposto pela sociedade. Eu tenho um padrão de beleza na qual eu gosto e estipulo dizendo, a pessoa que me atrai é aquela. Quando você cultua a sua beleza e cultua a beleza do próximo, você já gera uma doença. Por quê? Porque você dá mais valor à beleza, à estética, do que a caráter. Você dá mais valor ao que a pessoa é por fora do que ela é por dentro. Porque você me traz um padrão de que você se importa com a beleza no sentido de um penteado, uma aparência, e não uma beleza interna, mas uma beleza externa que atrai a pessoa. Quando nós somos jovens, obviamente, a beleza externa, ela transcende bastante. Então os jovens buscam padrões de beleza. Aquela mulher que atrai mais ou aquele homem que atrai mais. Com o passar do tempo, Wilson, você vai descobrir que a beleza ela é relativa. O que vai atrair para você mais é caráter, é postura na vida, é personalidade. São pessoas que realmente têm mais valor a agregar do que somente uma mera aparência. Mas se você me coloca assim, aos olhos de Deus é um pecado, o pecado ele é questionável, o conceito de pecado ele torna-se questionável, mas você se apegar ao indivíduo pela sua aparência, não é que é um pecado, é um erro. Porque a aparência não é tudo. Você tem outras coisas que te chamam a atenção. De novo, se você se apega só à aparência a um indivíduo, você está se apegando simplesmente ao supérfluo, ao mais fútil, ou aquilo que você quer como um bibelô dizendo, eu peguei a mulher mais linda do mundo, mas ela pode ser vazia por dentro. Ela pode ser uma pessoa sem caráter, ela pode ser uma pessoa ruim, ela pode ser uma pessoa que não lhe atraia, não agregue nenhum valor a você. Então você vai carregar uma pessoa só pela sua beleza e não por aquilo que ela pode fazer por você, para você, e vocês construírem juntos uma vida baseada em cumplicidade além das aparências. Uma cumplicidade baseada em caráter, em conduta, em postura, em moral, em respeito. Principalmente, casais hoje estão fadados a caírem, a sucumbirem por dinheiro, né? E por respeito. Então, assim, toma muito cuidado porque você tira o conceito de Deus
ou seja, você deixa vamos dizer assim, admirar Deus para admirar uma beleza de uma pessoa. Então você idolatra a beleza de uma pessoa. Isso é um conceito completamente errado e isso é o que gera, vamos dizer assim, muitos problemas depois da sua morte, porque você deixa de ser devoto ao Deus para tornar a beleza do próximo a sua divindade, a sua referência. Tome muito cuidado com isso, cara. Isso é um apego, isso é uma vaidade e isso muitas pessoas já caíram. Felipe Cotasol. Cotasol? Não, tá chovendo. Felipe Cotasol. Boa tarde, Rodrigo. Meu nome é Felipe. Tenho 28 anos e sou médium de incorporação ainda em desenvolvimento. Então você não é um médium de incorporação. Você está desenvolvendo as habilidades mediúnicas em uma casa de umbanda. Fiquei com uma dúvida no vídeo onde você limpa a casa dos umbandistas, que é a Leila e o Márcio. Se aquelas pessoas tinham firmezas espalhadas pela casa. Então, de novo, são conceitos errados, Felipe, eu vou te explicar. Como a energia negativa conseguiu superar essa proteção? Será que existem energias negativas que os orixás e os guias espirituais não conseguem resolver? Obrigado pelos ensinamentos e já agradeço pela atenção. Felipe, eu vou te ensinar uma coisa que provavelmente seu pai de santo, seu babalorixá, deveria ensinar a todos da casa. Existem médiuns que conseguem realmente ter um equilíbrio na vida e poder equilibrar coisas, situações, conflitos emocionais, mentais e até físicos para poder trabalhar numa casa de umbanda. Nem todo mundo que está numa casa de umbanda está equilibrado para fazer os atendimentos. E não é equilibrado pontos de energia, não. É equilibrado com a mente ali, com a emoção ali, com a vontade de fazer os atendimentos. Eu já fui em muitas e muitas casas tomar um passe, conversar com um orixá, e aí quando você começa a conversar, você percebe que aquela pessoa não está realmente dedicada, incorporada ali, fazendo os atendimentos. Ela está superficialmente ali, e isso não é legal. Isso acontece em todos os lugares, cara. Quando a gente leva os assentamentos para as casas, ou seja, você leva o seu altarzinho, que deveria estar no centro de umbanda, mas você leva para a sua casa, para que você possa cultuá-lo com uma certa frequência maior, já que muitos médiuns não conseguem se dedicar 100% a uma casa. Então eles levam a casa de umbanda para dentro da sua própria casa. Então você bota lá o seu assentamento. Mas isso não significa, cara, que aquele assentamento vai realmente impedir com que pessoas ruins façam mal a você. Vai impedir que aqueles boletos horrorosos que você recebe por mês batam na sua casa e te deixem nervoso. Vai realmente impedir que a conta de água, luz seja reajustada e venha a porrada no mês mais alta do que você espera. Vai impedir que você bata o carro? Bom, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: não é o assentamento que vai determinar que você está 100% protegido em todas as adversidades da vida, sabe? Você não vai andar na rua caindo aquela tempestade de água e você sem se molhar. Por quê? Porque o orixá está te protegendo para você não se molhar. Existe uma questão muito séria chamada livre-arbítrio na vida. Então, assim, a Leila e o Márcio, eles são seres humanos, independente da umbanda que eles seguem, independente das crenças que batem na porta deles. Eles têm a vida deles, eles têm os problemas deles, eles têm as situações e os conflitos como todos nós temos, inclusive um médium que me atendeu no centro de umbanda que estava nem aí para a cerimônia, nem aí para os atendimentos. Ele simplesmente estava com a cabeça em outro lugar e não estava realmente apto a fazer os atendimentos. Vou julgá-lo? Não, porque eu sei que eles são humanos, as pessoas são humanas. Não coloque a umbanda acima de tudo, porque nós erramos. Na hora que você realmente sucumbe a essas energias ruins, não são os orixás que vão estar ali, ó. Você não vai ver Oxóssi com escudo impedindo, você não vai ver os Exus te impedindo da maldade chegar. A maldade vem, cara. Parem de colocar essas figuras como deuses, porque eles não são deuses. Eles são orixás aqui no Brasil. Eles são simplesmente espíritos que estão trabalhando para poder evoluir como nós temos que evoluir também. Infelizmente, mesmo a Leila e o Márcio sendo excelentes umbandistas, eles também têm os seus problemas. E não são os orixás que vão segurar um problema. A vida é que tem que impedir com que isso aconteça. Pessoas nos odeiam 24 horas por dia, cara.
Eu também tenho pessoas que não gostam de mim, tenho pessoas que não gostam do meu canal e eles projetam maldade direto para minha pessoa. Então, assim, a gente tem que ficar sempre olhando para as coisas, tem que olhar para o trabalho, né? Não o trabalho de macumbaria, né? Entre aspas, mas trabalho, digo, o nosso trabalho financeiro para conseguir ter dinheiro no final do mês. Temos que olhar para a nossa saúde, que às vezes nós ficamos dodói, temos que cuidar da nossa saúde, temos que olhar pela nossa educação, nós temos que continuar o nosso programa de educação, seja fazer uma faculdade, uma pós-graduação, um MBA, continuar nossos estudos, temos que zelar pela família. Então, assim, uma hora, alguma coisa sai do eixo. E na hora que sai do eixo, as energias ruins, elas tendem a nos afrontar. Então, assim, por favor, não, a Umbanda não está acima de ninguém. A Umbanda está ao lado do indivíduo. Não podemos colocar a Umbanda acima nem abaixo. Ela nos acompanha. Se nós não estamos bem, nós não atendemos pessoas, não vamos à casa de Umbanda trabalhar, nós vamos resolver nossos problemas para daí depois poder atender. A mesma coisa, cara. Então, assim, de novo, as pessoas tendem a colocar a espiritualidade sempre muito acima e ficam colocando, mas a Umbanda deveria protegê-los. Não é assim que funciona. Paulo Jefferson. Olá, tio Spook. Seu canal é ótimo e aprendi muito. Eu só tenho 2 perguntas, se poderá responder. Uma, se uma pessoa morrer, pode ver os parentes de novo e outras pessoas e viver junto com eles? Nossa, que pergunta. Se uma pessoa amar uma pessoa que não acredita em Deus, ele pode ver ela de novo ou é impossível? Caracoles, Paulo, umas perguntas muito sem nexos, cara. Se uma pessoa morrer, pode ver os parentes de novo? Eu não sei, eu estou vivo. Quando eu morrer, eu volto e te digo. Não sei. E outras pessoas e viver junto com eles? Eu não entendi o seu conceito, cara. Vamos lá. Eu sofri um acidente de carro aos 14 anos de idade. Era para ter morrido naquele dia. Eu amassei completamente um Passat verde que me atropelou na porta de casa. Eu vi o túnel, eu entrei dentro do túnel. Minha bisavó, que eu não tinha familiaridade nenhuma, estava lá olhando para minha cara e eu estava todo feliz indo embora, cara. Feliz pacas mesmo, estava muito feliz. Entrei no túnel todo, cara, que animal. Aí minha bisavó estava lá em cima e ela disse, Rô, não é a sua hora, desce. Pum. Nunca mais eu vi minha bisavó nunca mais veio puxar meu pé à noite, não sei de nada do que aconteceu. Então, assim, acredita-se que, dentro de uma doutrina espírita, que quando você morre, os parentes, eles podem vir a acompanhá-lo dentro de um processo para direcioná-lo ou lhe direcionar sua consciência para o mundo espiritual. Isto é baseado numa doutrina espírita. Já que dentro do budismo isso não é aplicável, já que dentro de outras culturas isso não é aplicável. Então, dentro do conceito espírita, acredita-se que é factível de você ser caminhado por talvez uma pessoa que você tenha tido uma afinidade em vida. Eu não sei quem veio pegar, por exemplo, a minha avó que faleceu. Não sei. Ela estava no hospital, tá? No dia seguinte ligaram pro meu pai falando, olha, é melhor vocês virem para cá porque a sua mãe, no caso do meu pai, acabou falecendo. Então, assim, eu não tive contato, eu não vi ela morrendo. Eu vi ela um dia no hospital, no dia seguinte ela não estava mais. Então, eu já não sei quem foi buscá-la, tá? Viver junto com eles, eu não sei que conceito que você tem espiritual. Você acha que o quê? Você é levado... Eu não entendi sua pergunta, vou colocar possibilidades. Você é levado e aí você vai viver junto com eles lá em cima. Não sei que conceito é esse. Ou você vai descer e você vai descer junto com o seu pai que faleceu, com a sua mãe que faleceu, não sei, e você vai de novo ter uma vida com eles. Não é assim que funciona, tá? De novo, vamos colocar assim, Deus ou uma consciência superior, ela tem o total livre-arbítrio de fazer o que ela quiser, de colocar a pessoa onde ele quiser, onde tem a necessidade desse ser existir. Então vamos dizer assim, numa região que tem muito conflitos sociais, ele vai colocar algumas pessoas que são líderes que vão tentar impedir esses conceitos de guerra civil ou conflitos sociais, ele vai tentar equilibrar. Vamos dizer assim que a consciência trabalha dessa maneira.
tá? Então você vai equilibrando o mundo mediante a necessidade de colocar almas naquelas regiões para equilibrar. Aí não importa, mas a mãe dele não está lá. Dane-se, eu preciso da alma daquele cara ali para poder equilibrar uma situação de conflito. Aquele cara vai ser um líder, ele vai ter que liderar um povo contra esses conflitos sociais. Entende? Vamos colocar nessa possibilidade. Então não tem como esse conceito seu de que acha que vai viver de novo. Isso daqui chama-se apego. Pessoas morrem. Seu papai, sua mamãe, todo mundo vai morrer, tá? Então assim, tome muito cuidado com o apego às pessoas, porque isso pode fazer com que você se torne um obsessor delas. É sério, cara. É sério. Entenda que as pessoas têm um fundamento em vida, as pessoas têm um porquê de existir, cada um tem uma missão, cada um tem um porquê da sua existência. Esse porquê gera um equilíbrio no mundo espiritual. Desequilibrando isso mediante aos apegos, acumulam-se muitos obsessores aqui e gera o quê? Um desequilíbrio no sistema espiritual. Se uma pessoa amar uma pessoa que não acredita em Deus, ele pode ver ela de novo? Não, Deus impede. Ou é impossível? Paulo, acreditar em Deus ou não é uma condição intrínseca para você entrar no reino de Deus. Sabe? Não é assim que funciona, cara. Acreditar em Deus ou não é um ponto de vista de cada indivíduo. É individual. Existem pessoas que acreditam, existem pessoas que não acreditam. Isso não desmerece nenhum indivíduo. Você não pode impor uma condição deles acreditarem em um ser que eles não estão vendo. Deus é uma energia que não é palpável aos olhos humanos. Ou seja, você não vê um cara barbudo, cabeludo, né, com 100 bilhões de anos na sua frente dizendo, aquele é Deus? Aquele é Deus. Então tá bom. Então eu estou vendo, ele existe, eu tenho que acreditar porque estou vendo que ele existe. Se ele não existe aos olhos, vamos dizer assim, né, de olho nu, eu não posso acreditar em algo. Eu também não posso questionar quem não acredita. De novo, Deus não está personificado em um ser. Deus está liquefeito em tudo. Ele está em tudo aquilo que nós vemos. Ele é uma energia, ele é uma essência, ele está dentro de nós. Ele pode ou não acreditar nisso, isso não desmerece um indivíduo. O que desmerece um indivíduo é o seu caráter, é a sua postura em vida, são suas atitudes. Que daí sim você vai olhar e falar, pô, aquele cara é um assassino, aquele cara é um bandido, aquele cara aprontou muito com pessoas, ele não merece minha confiança, ele desmerece completamente o ser. Ponto. Tá? Então tome cuidado com esses seus conceitos, Paulo, que eu sei que muita gente também tem, de querer, vamos dizer assim, culpar pessoas porque elas não acreditam em Deus. É absurdo isso, absurdo. É uma falta de discernimento muito grande do indivíduo de querer culpar a pessoa só porque ele não acredita em Deus. Vou linchá-lo porque ele não acredita em Deus. São assim que surgem as guerras santas, são assim que geram os conflitos entre as religiões. Vai sair matando todo mundo, porque tem religião que não acredita em Deus. E tem que ser respeitada. William Marcari, tio Spook, você disse que a alma não pertence a nós. Claro que não. Mesmo e sim a Deus. E que você não tem como vender ela. Você pode anunciar no Mercado Livre. Em questão disso, então os chamados pactos não existem? E se também não existe o diabo, não tem a quem vendê-la, ou será que tem? Você pode vender no Mercado Livre, alguém compra. Não, eu não quero vender a minha alma. Agradeço a atenção. Vamos lá, William. Eu acho genial conceitos espirituais, e quando a gente quebra com conceitos básicos de filosofia, tudo vai por água abaixo, né? São estruturas muito falhas, alicerces muito falhos dentro dessa pseudo-espiritualidade que surge através da ideia de pactos. Eu vou fazer pacto. Isso é um conceito completamente estúpido. Vamos lá. Pacto. O que é um conceito de pacto? Eu vou fazer, então, o quê? Um voto. Eu vou fazer, vamos dizer assim, eu vou estabelecer um contrato, ou verbal, ou escrito, perante alguém ou alguma coisa.
Então, você tem uma dívida, você vai fazer um contrato, você faz um pacto de dívida, tá? Então você tem uma dívida com alguém, você vai lá, assina esse contrato e fala, realmente, eu estou aqui fazendo vistas de que existe uma dívida, essa dívida deve ser paga, então eu faço um contrato que é uma espécie de um pacto entre as partes. Tá bom, mas você tem uma coisa que você nasceu com e é impossível você comercializar, que é a sua alma. A sua alma pertence a você, fisicamente, enquanto você está incorporado com ela, né? Incorporado, digo, a alma é o espírito encarnado. Ok, então você tem a sua alma que está dentro de você. Quando você morrer, essa alma é levada, ela é resgatada, ela é redirecionada a, vamos dizer assim, a um lugar onde todas essas almas são colocadas. Depois são trabalhadas e aí elas descem de novo para um processo de reencarnação. Então você não tem controle sobre ela. Não é que nem um carro, não é que nem uma casa, não é que nem uma mercadoria de troca. Você não pode trocar algo que você não tem controle, você não tem como vendê-la, você não tem como... tipo, chega um cara e fala, olha, chegou agora, a tua alma agora é minha. Então você vai se matar agora, eu vou pegar a sua alma, botar num potinho de picles e vou deixar ela no armário. Isso não existe, cara. Isso não existe. É uma invenção de Hollywood, é uma invenção de contos, de fábula, de histórias medievais. Por quê? Porque quando a igreja começa a perder força, isso qualquer livro de história sobre a época medieval vai trazer para você. Então eu li muitos livros para entender sobre bruxarias, para entender sobre o Maleficarum, que era o livro das bruxas da época, né? Onde você começa a entender que a igreja diz para as pessoas que eles têm que pagar para a igreja zelar pela alma delas. Caso contrário, o diabo irá vir e levar a alma delas. Então eles fazem pactos financeiros com a igreja. Então eles fazem doações para que a igreja se fortifique e essa igreja mantenha sempre uma proteção para a sua alma, para que o diabo não venha pegá-la. E aí surge a ideia dos pactos. Então se eu posso, então, ter um apreço aos olhos da igreja pela minha alma, ou seja, a igreja tem o zelo pela minha alma e eu pago uma fortuna para que ela realmente honre esse compromisso de mantê-la intacta, longe do diabo, ela tem um valor. Então eu posso comercializar isso com o diabo. De repente o diabo me devolve todo o dinheiro que eu paguei à igreja e a igreja usou isso para fazer coisas ruins às pessoas. Ok, beleza. Então eu vou comercializar minha alma. Eu vou chegar para as figuras da magia que são realmente sem fundamento, né? Vou pegar um Lúcifer, que na verdade foi um erro de tradução, né? Na qual eles falam que Lúcifer é um demônio e na verdade não, tá? Se você pegar a Vulgata diz que na verdade Lúcifer é a luz de um planeta. Isso tá realmente claro. Mas as pessoas querem acreditar que Lúcifer é um demônio. Então você vai fazer um pacto com Lúcifer. Então você vai falar para Lúcifer, que não existe, falar, Lulu, a minha alma aos olhos da igreja custa tanto. Se a gente fizer um pacto, você me paga mais? Ou você me dá mulheres, você me dá carro, você me dá um apartamento, uma casinha de sapê e você me dá poder sobre as pessoas. Feito? Feito. Beleza. Só que a alma não pertence a você. Quando você morrer, você acha que vai para onde? Você vai para o inferno ali com o Lúcifer? Agora você é meu. Não tem. Como pacto em si só, não funciona. Não existe como você comercializar algo que não tem como. Não tem. Sabe, você é um leasing de Deus. Você é um leasing. O seu corpo é um leasing. Você simplesmente está aqui, daqui, sei lá, tempo de vida, 80 anos de idade, você morre, cara. Você está emprestado para cumprir uma certa missão na Terra. Essa missão, ou seja, com relação à sua família, com relação ao trabalho, com relação à necessidade de você fazer bem ao próximo, ajudar o próximo, você realmente demonstrar a Deus que você está fazendo por merecer aqui no planeta. Então você acha que o quê? Que existe isso? Não existe pacto, cara. Não existe. Você não pode comercializar algo que não é seu. E aí é que a maioria das pessoas acaba sendo enganadas. São enganadas por pessoas que utilizam-se da ingenuidade, da ignorância do ser para ficar vendendo pactos. Pacto com o demônio, pacto com não sei o quê, pacto, e vocês pagam por isso. Pagam. Então assim, eu não acredito em pactos, assim como eu também não acredito em diabo. Por quê? Porque já foi comprovado por teólogos que o conceito do diabo foi totalmente deturpado ao longo de muitos e muitos e muitos anos.
Eu convido vocês a escutarem um podcast, são 20 capítulos pequenos, dá para vocês escutarem tranquilamente, chamado O Diabo Revelado. Eu publiquei isso no canal há muito tempo atrás. Escutem, porque realmente são conceitos vindos de teólogos sobre o que realmente é o diabo. Estamos falando de teólogos, estamos falando de pessoas que passaram a vida inteira estudando conceitos para trazer para vocês. Não é achismo e nem oportunismo que as pessoas colocam. São realmente pessoas que têm validade, têm certificados, têm estudos e que trazem um conceito do que é o diabo. Aí vocês vão ver o poder da igreja sobre o indivíduo ao longo de toda a sua existência. E aí vocês vão entender como surge o diabo. Lá tem explicação de quem foi Lúcifer, quem foi Baal, e aí cai realmente todo o alicerce daqueles que utilizam-se dessas figuras para realmente comercializar pactos. Porque se não existe Baal, não existe Lúcifer, eles estão vendendo o que para quem? Então parem com esses conceitos, ok? Não existe pacto com nada. O que existe é a sua alma, aqui no planeta Terra, encarnada, capaz de ajudar as pessoas, capaz de fazer a diferença, capaz de agregar conhecimento, capaz de mudar o mundo. E é isso que Deus quer. Que você seja capaz de evoluir, de crescer, de aprender, de criar riqueza por si só e aí sim fazer por merecer a sua vida. E não ficar utilizando-se desses conceitos que aplicam por aí, vocês pagam fortunas para fazer os ditos pactos. Bruna Blanco, não é o do Street Fighter, tá? Bruna Blanco. Olá, tudo bem? Meu nome é Bruna e estou escrevendo pela minha amiga Jenny. Ela parece ter uma sensibilidade com essas coisas. Ela sente algumas presenças em locais e ela vai, inclusive na minha casa. Ela também, às vezes, consegue enxergar alguns vultos e coisas do tipo. Que bom pra ela. Conheço o seu canal há algum tempo e decidi apresentar para ela. E nós duas acreditamos muito em você e vemos que seu trabalho é sério. E queremos pedir alguma ajuda. O que ela deve fazer para comprovar que tem uma sensibilidade? Nós achamos que ela herdou isso de uma tia e também tem algumas tendências espirituais. Bruna, eu não analiso histórias de inscritos, eu também não analiso a sensibilidade das pessoas, tá? Não tem como, isso aqui para mim é só eu acho que minha amiga tem o que você tem, ou eu acho que minha amiga é o que eu não sei o que ela é. Para todas as pessoas que estão despertando essa consciência, essa sensibilidade para o mundo espiritual ou do mundo espiritual, vocês devem seguir o caminho que eu digo na playlist Mediunidade e na playlist dos 50 bilhões de fatos sobre a minha pessoa. Vocês devem seguir até um centro espírita, bater na porta do centro espírita e falar: tenho um problema. Vocês vão ser recebidos, eles vão escutar o que vocês têm a dizer, e aí eles vão fazer uma avaliação para ver se é verdade ou não. Se for verdade, vocês podem, dependendo da idade de vocês, seguir os ensinamentos de um centro espírita. Aí são aulas que vocês terão, vocês vão ter aprendizado, vocês vão seguir uma doutrina e um fundamento. Essa doutrina e o fundamento levam-se 5, 10, 15, 20 anos para formar um médium. Não é do dia para a noite, estalando o dedo. Nossa, eu virei médium, não sei como. Meu Deus do céu, abri a janela, bateu um vento e aí comecei a ver coisas. Não é assim que funciona. É escolaridade espiritual. Espiritualidade não se encontra somente em livros. Quando você vai na livraria Saraiva, na Cultura, nessas livrarias, você fala: olha, livros espíritas, eu adoro. Não. Existe a necessidade da aplicabilidade de conceitos que somente centros espíritas têm a validade e o compromisso para poder ajudar as pessoas a desenvolver isso cada vez mais, tá? Então, por favor, sigam o que sempre digo nos vídeos. Vão buscar a espiritualidade de vocês. A espiritualidade, ela não surge do nada. Ela é desenvolvida através de muitas práticas, de muitas habilidades a serem perseguidas ao longo de sua existência, a qual você vai se dedicar piamente naquilo. Parem de achar coisas e comecem a tornar o seu achismo em algo concreto. Adriana Teixeira Rodrigues da Costa, Adriana Teixeira Rodrigues Teixeira Adriana da Costa. Boa tarde, adoro seus vídeos e confesso que estou meio viciada em assisti-los e com um certo receio ao mesmo tempo, porque fico pensando nos seus vídeos
Testando demo, aí não corremos o risco de atrairmos algo ruim para nossa casa? Fiquei bem impressionada com o da Annabelle. Se puder responder, ficarei muito grata e assistirei aos vídeos mais tranquila. Adriana, não tem como acontecer isso na sua casa. Adriana. Ó, galera, é o seguinte, o testando demo é uma coisa muito simples quando a gente faz, mas assustadora aos olhos de quem realmente consegue ver. Eu uso técnicas que eu aprendi com monges das Filipinas, as quais eu utilizo cristais pré-programados específicos para esse tipo de coisa. Coloco um cercado para que meu cachorro não adentre para ser, sei lá, pegar um cristal ou até mesmo receber um tranco da energia que vai para dentro. A cadeira, o intuito dela é ver se realmente a cadeira vai levitar, vai ser jogada contra a parede, ver se mexe. É só isso, tá? Eu coloco aquelas energias, tá? Coloco todas aquelas energias, seja da Annabelle, da o Kiko, ou de qualquer outro ser que eu queira, dentro daquele círculo. E eu deixo eles fritando durante 1 ou 2 dias no máximo. Ponto. E vou dormir. Por quê? Porque eu não quero fazer um pio, não quero fazer um barulho, eu não quero fazer nada que a gravação ou o áudio seja distorcido. Tranco as portas e deixo lá. No dia seguinte eu pego a câmera, pego o áudio, coloco direto no computador e eu vou explorar o que foi gravado. Raramente eu me atento às imagens, eu gosto do EVP. Se eu estou fazendo na minha casa, por que aconteceria na casa de vocês? Se eu estou atraindo para minha casa, nada vai para sua casa. Nada vai para a casa das pessoas, porque eu estou fazendo diretamente na minha casa. E eu depois expurgo essas energias. Então nada vai ser atraído. Agora, vocês precisam tomar cuidado com, obviamente, o medo, que é uma coisa que a gente não quer. A gente quer que as pessoas percam o medo através do conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, menos medo você vai gerar. Com menor medo, mais seguro você vai estar. Então, por isso que a gente fala sempre para as pessoas, explorem cada vez mais os vídeos, as playlists, para que vocês possam cada vez mais quebrar os paradigmas dos medos e com isso crescer mais em termos de conhecimento e ver que aquilo é um teste teoricamente científico. Eu estou utilizando conhecimentos, por exemplo, de um grande psicólogo da época, que foi Joseph Murphy, através da lei da atração, para poder atrair esses seres e comprovar se existe ou não eles realmente no mundo espiritual. Gravo esse áudio, escuto o áudio. Da Annabelle foi impressionante, sem dúvida nenhuma foi um dos mais legais e mais impressionantes mesmo assim que a gente colocou no canal, tá? Eu gosto bastante, mas o que eu passei mais mal não foi o da Annabelle, foi da Annelise Michel, que realmente eu passei muito, muito mal. A vibração daquilo me fez mal. Mas nada vai para casa de vocês. Nada, fiquem totalmente seguros que tudo aquilo é mantido somente aqui, tá? Vamos lá, temos mais perguntas. Luiz Henrique de Franco. Spook, eu tenho uma dúvida relacionada a uma resposta que você deu no 4º episódio do Responder aos Inscritos desse ano. Uma pessoa perguntou se a alma de todas as pessoas no mundo sai durante a noite. Você bateu na tecla que não acontecia isso de jeito nenhum. Não, eu bati na tecla dizendo que não existe comprovação que isso ocorra. Não existe comprovação que todas as almas realmente vagam, tá? E que o cara ali estava se referindo era a conhecida viagem astral. Também não é verdade. Se baseia em que todas as vezes que dormimos a alma do ser sai e viaja pelo plano astral e que nós não nos lembramos, pois o nosso terceiro olho, não tem nada a ver esse conceito, não está aberto, não tem. Eu, por exemplo, eu tenho os pontos do meu corpo de energia são escancarados. Eu não faço viagem astral, eu não lembro de nada, lembro só de perseguir o Jason, Fred Krueger ou algumas coisas assim, mas não tem. Esse conceito que vocês trazem é errado. Errado. Minha dúvida é se você realmente entendeu a pergunta dele. Cara, é óbvio que eu entendi. Luiz Henrique, de novo, não existe prova real de que nós fazemos viagens astrais. Não existe, tá? Se todo mundo fizesse viagem astral, primeiro que o nosso corpo físico ia ficar completamente desprotegido. Nós viajaríamos, entre aspas,
por lugares que a gente nunca imaginou, mas de repente você projeta, faz uma viagem astral para o Japão. Então, imagina que legal, né? Você tá lá, de repente as pessoas estão acordadas enquanto você está dormindo. E aí gera uma baita bagunça na casa da pessoa, né? Você tá ali fazendo arruaça, fazendo bagunça, atrapalhando a pessoa, empurrando a pessoa. Não é bem assim. De novo, não existe comprovação nenhuma sobre realmente todos fazerem viagem astral. Antigamente você tinha povos que eram especializados em conceitos de viagem astral, como xamãs, porque eles foram criados e doutrinados para esse tipo de coisa. Nós, inconscientemente, existem relatos, histórias de possibilidades de viagem astral. Mas nós não estamos aptos a fazer esse tipo de coisa. De novo, as pessoas querem ter o que não têm, saber o que não sabem e poder fazer milagres que não têm instrução nenhuma. Então eu não posso deduzir que realmente todo mundo faz viagem astral, porque não é verdade. Também não posso dizer que é realmente uma projeção toda vez que você vai dormir, que você está projetando a sua consciência diretamente para outros universos, coisas do tipo. Não, não existe prova disso, tá? Muitas vezes a alma só fica sobreposta ao corpo e mais nada. Mais nada, tá? Então assim, eu entendi a questão dele, você é que não entendeu o meu ponto de vista, entendeu? Já começou falando que, você... Não, as coisas não têm fundamento, tá? Não tem. As pessoas estão deduzindo coisas que não existem comprovações reais. Você pode ter pessoas que têm habilidades já muito bem pré-determinadas, porque foram exercitadas para fazer princípios de viagem astral. Os monges budistas fazem, os xamãs fazem, mas, de novo, não é o mundo inteiro que faz esse tipo de coisa. É sério. Nós temos que colocar o pé no chão, trabalhar com fundamentos. Eu realmente, assim, viagem astral são conceitos muito complicados, porque você está trabalhando com, eu acho que eu fiz uma viagem astral. O que comprova que você fez uma viagem astral? Qual é o fundamento atrás? O que realmente traz a você uma confiança de que aquele sonho que você estava lá dirigindo um carro, batendo num policial, não é o GTA que você jogou na noite anterior, mas sim você acha que você projetou a sua consciência e fez uma viagem astral. Entende? De novo, é a mesma coisa que escutar histórias de escritos que dizem ter visto espíritos, sendo que você não sabe nada, é só uma história. Você está escutando uma história de um cara que conta ver espíritos. Qual é a prova que ele tem? Qual é a sensibilidade que ele tem? Qual é o nível de espiritualidade, conceitos? Qual é a doutrina que ele segue? Não existe. Então a gente tem que colocar um pé muito no chão sobre tudo isso que as pessoas falam e trabalhar com fundamentos e comprovações empíricas. Quando eu digo para vocês sobre espíritos, nós documentamos isso. Nós vamos à casa das pessoas, no vídeo, na playlist de limpeza de casas, nós trazemos para vocês provas empíricas realmente de manifestações, entre aspas, manifestações, sobre as pessoas, e não sobre a matéria, mas sobre as pessoas. Até mesmo na playlist limpeza de casas e o depoimento dos inscritos, onde as pessoas passam pelos tratamentos comigo, onde você sim tem realmente a opinião da pessoa, que é dado, que é passado, que é fornecido, e o que eles sentem. O resto, eu fico com muito pé no chão sobre, eu acho que eu sou médium, eu acho que eu sou claro e evidente, eu acho que eu vi alguma coisa, você pode me confirmar. De novo, você acha que viu, não necessariamente você viu. Todas essas manifestações espirituais, elas são individuais. Então, quando você fala de projeção astral, ela é individual, somente aquele ser. Então, se você acha que fez, guarda para você. Não fique falando para as pessoas, porque você vai ser colocado à prova, você vai ser questionado. Que na verdade pode ter sido só um sonho e nada mais que isso. Então, parem de ficar reproduzindo coisas, parem de ficar falando coisas que podem não ser realidade. E sim, foram impressões psíquicas ou foram impressões que vocês quiseram colocar ou quiseram gerar de uma possibilidade dentro do mundo espiritual que nunca aconteceu. Esse é o meu receio, esse é o meu medo. E assim como eu, na minha época, eu acho que as pessoas têm que parar de falar, espalhar fake news ou achar que são superpoderosas e começar a buscar conceitos, estudos e fundamentos para aí sim construírem uma espiritualidade consolidada. E aí vocês vão olhar para trás e falar, cara, aquela projeção astral na verdade era um sonho, hein? Que coisa idiota, acreditei numa coisa que não era verdade.
De novo, existem pessoas que podem fazer projeção astral, mas elas são doutrinadas, elas têm essa habilidade, elas desenvolvem por meio de estudos e aprendizado esse tipo de coisa. Não é aleatório, não é. É a mesma coisa que você sentar num carro, nunca ter tido aula de direção e achar que pode dirigir um automóvel de primeira. Não é fácil, não é fácil. Você tem que ter uma educação para poder aprender a dirigir. Por isso que existe aula de volante, aula de direção e as empresas que trabalham com isso, né? As autoescolas da vida. É isso, galera. Já deu aqui mais de 40 minutos. Eu espero que vocês tenham entendido a necessidade da gente bater em algumas teclas, a necessidade da gente ser um pouquinho mais rude em certos conceitos. Por quê? Porque as pessoas têm que colocar o pé no chão, têm que parar de ter devaneios, as pessoas têm que começar a buscar o conceito real dos fatos e não trabalhar com eu acho que. Não, eu acho que não leva a nenhum lugar. O que leva a um lugar é conceitos, conhecimento, aulas e aprendizado. Querem aprender? Comprem livros, vão até lugares, vão até pessoas, batam na porta das pessoas e falam: aqui é o lugar para eu aprender espiritismo? É. Aqui é o lugar para eu aprender isso? É. Vão atrás, tá bom? Então é isso, quero agradecer a todo mundo, muito obrigado de coração por assistirem o vídeo até agora, muito obrigado por aguentarem o tio Spook, aguentarem os conceitos, mas são necessários, tá bom? Últimos recadinhos para aqueles que querem passar pelos tratamentos, seja as limpezas de casa que nós oferecemos e até os tratamentos para enfermidades físicas, mentais, emocionais, espirituais, kármicas, financeiras ou o que for, devem encaminhar a solicitação unicamente para limpezadecasas@gmail.com. Está na descrição do vídeo o e-mail limpezadecasas@gmail.com. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos o sistema de doação pelo PayPal, nós temos o sistema de doação também para a nossa lojinha, o casasassombradas.com.br, tem o sistema de doação lá, e o programa Seja Membro, na qual você doa R$8 e ajuda o canal a continuar a labuta aqui no YouTube. Tá bom? Muito obrigado a todos, vejo vocês então nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.